Voltamos com a terceira e última parte da aula 8 sobre métodos e aplicações da biogeografia. Nós iremos tratar agora sobre a biogeografia cultural. Quatro aspectos para nós entendermos o que vem a ser a biogeografia cultural. Quando falamos em biogeografia cultural, nós temos que considerar o estudo da fragmentação e migração das espécies relacionada à intervenção do homem na construção do seu espaço geográfico. Quando falamos em construção do espaço geográfico, nós falamos do desenvolvimento, né, de infraestrutura urbana, como construções de prédios habitacionais, redes de drenagem, desenvolvimento de parques industriais, produção de infraestrutura, instalação de infraestrutura nas zonas rurais para produção em larga escala. Tudo isso é aspectos da construção do espaço geográfico que vai interferir diretamente e impactar a localização de espécies nativas, certo? Então temos um processo histórico iniciado de forma mais intensa no século XVIII com a Revolução Industrial, onde o meio ambiente ele vai sofrer impactos cada vez mais significativos e com isso produção, né, e desenvolvimento de novas tecnologias que potencializou esse processo de construção, né, do espaço geográfico. Nós temos a biogeografia cultural compreendendo essa intervenção direta através, né, da ação técnica do homem. Uma outra perspectiva de entendimento da biogeografia é o papel do homem na biosfera. Ele não é simplesmente, né, um protagonista no ciclo de extinções em massa. O homem, em sua capacidade técnica de intervir no espaço, ele supera esse ciclo de extinção em massa. Por quê? Porque além dele desenvolver e assumir o protagonismo, né, no processo de extinção de espécies, superando qualquer evento natural, ele vai também intervir na genética dos animais. Então ele já está um passo à frente nesse processo de intervenção. Então, ele seleciona, modifica e aperfeiçoa os genes. Com o surgimento, né, da engenharia genética, no século XX, nós temos aí uma série de tecnologias que possibilitam a produção e reprodução de espécies vegetais e animais em laboratório, e que esses animais, essas espécies consideradas como transgênicas, geneticamente modificadas, eles são aplicados principalmente no desenvolvimento da economia, principalmente a indústria do milho, que se vale, né, de novas espécies mais resistentes a pragas, a fertilizantes, e que tem um ciclo de produção mais rápido do que as espécies naturais. Então, o homem busca reproduzir a todo momento os tipos de ambientes existentes no planeta, seja na transformação genética, né, modificação genética das espécies, como também na produção de ambientes de ecossistemas naturais. Temos as grandes estufas nos desertos israelenses que reproduz os ambientes ideais para a produção de flores e hortaliças. Temos também grandes zoológicos, que também são ambientes artificiais que reproduzem, por exemplo, ambientes árticos. Né? Temos pinguins sendo mantidos em cativeiro, e a reprodução em cativeiro de diferentes tipos de animais, como sendo resposta, resultado dessa manipulação artificial de ambientes. Né? Então, a biogeografia cultural vai fundamentalmente entender a ação do homem na fragmentação e migração das espécies no planeta Terra. As formas de intervenção do homem na biosfera começa já nas migrações e sazonais dos povos primitivos, onde eles desenvolviam o processo de domesticação de novas culturas. Então,
e milhares de anos atrás, espécies eram levadas de um lugar para outro, certo? E num processo de migração nômade, né, dessas tribos nômades que caminhavam, né, mediante a diferentes estações do ano para cultivar milho, cevada, trigo. E isso vai diversificando e dispersando espécies numa perspectiva mais global. A seleção artificial e produção, né, de novas espécies, como sendo uma evolução da capacidade técnica e da ciência, até os últimos anos do século XX, nós temos aí a produção de organismos geneticamente modificados. Então, temos as plantas como sendo as pioneiras nesse processo, onde existem etapas de manipulação dos genes, onde existe, a partir, né, de bactérias, o isolamento do DNA bacteriano, duplicação desse DNA, extração desse gene, né? Ele vai selecionar esse gene e vai inserir o gene no tecido da planta. Isso vai gerar o que nós chamamos de cultivo de planta transgênica, de reprodução em grande escala dessas culturas de sementes geneticamente modificadas. Não somente as plantas, mas também temos os animais, passando também por um processo de modificação, de manipulação dos genes. No primeiro processo, temos o estímulo da superovulação dos animais. No segundo momento, temos os ovos. Essa superovulação são retirados dos animais e são fecundados in vitro. Essa fecundação in vitro também vai ser selecionado os genes desejados e o óvulo é inserido no núcleo para ser fecundado. Um quarto momento, uma quarta etapa, esse óvulo são reintroduzidos nas ovelhas e aqui nasce novos animais transgênicos. A exemplo disso tem a ovelha suína, que é uma espécie de ovelha que foi geneticamente aperfeiçoada, onde foi selecionado os melhores genes, e essa ovelha ela é produzida nos ambientes áridos do Nordeste, e é uma carne mais macia, uma ovelha que resiste mais a altas temperaturas, e isso vai facilitar a comercialização da carne desse animal no mercado local. Isso, para todos os efeitos, é um avanço, né, da engenharia genética a serviço da produção e maximização da economia. Os mecanismos biogeográficos, né, temos aí os agrossistemas. Os agrossistemas, na verdade, são uma infraestrutura muito mais complexa que envolve diferentes tipos de exploração de recursos para o desenvolvimento, né, e construção de infraestrutura agrícola. Então, a intervenção do homem no meio ambiente se dá através do desenvolvimento desses agrossistemas, onde o homem vai se valer de recursos como chuvas, energia solar, cursos de água, aquíferos locais, para o quê? Para desenvolver o que nós chamamos de exploração de recursos naturais para fins comerciais. Então, temos aqui toda uma situação em que os agrossistemas vão depender de estoques de energias renováveis, seja ela
nutrientes do solo, água, a biodiversidade local, a construção de infraestrutura rural, o crescimento, né, também, né, da população rural, de uma população mais voltada, né, para o desenvolvimento de culturas, chamadas as agrovilas, que foi um período bastante significativo nos anos 80 aqui no Brasil, que mediante a implementação de pacotes tecnológicos, essa população ela vai migrar para a cidade, mas os agrossistemas eles vão ser maximizados no que diz respeito à sua infraestrutura. Então temos a inserção de materiais, equipamentos, serviços públicos e privados, financiando toda essa exploração de recursos, né, provenientes, né, da economia, principalmente brasileira, que é movida pela agroindústria, e temos o retorno econômico de produtos e os impactos gerados, certo, no meio ambiente. E isso, os ecossistemas, eles são também responsáveis diretamente pela migração e dispersão de espécies. Então, essencialmente a intervenção do homem no espaço, na construção desse espaço geográfico, impactando e sendo responsável por esses processos de dispersão das espécies nativas locais. Outro modelo aqui, nós temos aqui um modelo genérico da dinâmica trófica de ecossistemas naturais e urbanos. Aqui nós temos os recursos como sendo as principais matérias impactadas pela essa produção do espaço geográfico. Então, os recursos eles são primordiais, e quando eu falo de recursos, eu estou falando de toda aquela massa, por exemplo, de sedimentos, que daqui provém toda a exploração mineral, os fluxos de energia solar, também temos os recursos provenientes, né, da toda a floresta amazônica, que é um ecossistema em risco, considerando, né, o avanço de alguns sistemas e alguns agrossistemas, principalmente das áreas verdes e criação de rebanhos lá no Mato Grosso do Sul. Então, os ecossistemas naturais, eles se chocam com os ecossistemas urbanos e vice-versa, quando nós observamos toda essa dinâmica do processo de construção do espaço geográfico. A paisagem ela é a principal resposta dessa intervenção do homem na natureza. Então, a paisagem ela traz consigo uma representação desse potencial ecológico, da exploração biológica e da ação antrópica. Quando falamos em potencial ecológico, nós observamos que, numa perspectiva sustentável, as cidades elas têm que crescer considerando esse potencial ecológico e fazendo o possível para que o planejamento dessa cidade leve em consideração a resiliência, né, desses geossistemas. Então, temos toda uma intervenção no clima, na hidrologia e na geomorfologia do lugar, como também na vegetação, no solo e na fauna. Quando se observa um processo acentuado de metropolização de uma cidade, ou seja, o crescimento dos perímetros urbanos, e isso em todo o país, que nós temos basicamente, né, 5.570 municípios, é uma
é uma gestão muito complexa, né, em promover ambientes sustentáveis nessa reprodução e produção do espaço geográfico. Aqui temos um exemplo, né, do efeito que se dá na construção pura e simplesmente de uma estrada. Então, uma estrada, que é uma fruto, né, de redes de fluxos de automóveis, de pessoas, ele causa um impacto na locomoção de diferentes tipos de espécies. A construção aqui, por exemplo, nessa imagem, você vai ver a estrada pavimentada, estrada não pavimentada. A estrada pavimentada, nós temos aqui a estrada pavimentada, ela vai interferir, por exemplo, na locomoção de diversos animais e espécies da microfauna. Aqui você tem uma capacidade de locomoção da aranha em seu habitat, basicamente um fluxo, vamos colocar mais especificamente dessa aranha dentro do seu ecossistema, é num raio de 2,5 metros. Já aqui, por exemplo, os besouros têm uma capacidade maior, né, em estradas não pavimentadas. Isso, estradas não pavimentadas, que é de 6 metros. Aqui nós temos o esquilo. Ele tem uma capacidade e um perímetro de circulação de 15 metros. Aqui o guaxinim, né, a marmota e outros animais desse mesmo nicho ecológico, como o gambá, esquilo, eles também vão ter uma flexibilidade maior de movimento. No entanto, isso aqui exemplifica no momento em que você constrói uma grande BR, uma grande avenida, por exemplo, dentro de uma área de preservação. Isso vai impactar a microfauna diretamente na locomoção e no nicho ecológico desses animais. Então, você pode observar que o fluxo de animais ele acaba reduzindo na medida em que vamos construir novas articulações espaciais, seja uma ponte, seja uma estrada, seja uma rua. Isso vai, né, se maximizar todo quando nós observamos grandes avenidas de uma cidade, de uma região metropolitana inteira. Imagina o impacto colossal dentro, né, do fluxo de migração dessas espécies. Então, para o planejamento urbano e para facilitar o fluxo e o deslocamento desses animais, geralmente nós temos nos planos diretores das cidades algumas técnicas de preservação e de resiliência, né, de espécies de plantas e vegetais, que são os corredores ecológicos. Então, em meio a esse processo de impacto ambiental, né, na reprodução do espaço geográfico, na produção de casas, de indústrias, hospitais, existe aí um planejamento que leva em consideração a preservação de áreas verdes e a conexão dessas áreas verdes dentro da própria cidade, que vai ser denominado como corredores ecológicos. Então, temos aqui uma área preservada e outra área preservada. E a ideia é que essas áreas que estão fragmentadas, o plano diretor ele consiga produzir o que nós chamamos de conexão entre uma área e outra. Esse tipo de conexão é, por exemplo, a construção de áreas verdes, de um perímetro de áreas verdes que consiga conectar uma área a outra. Isso é o chamado corredor ecológico. O corredor ecológico
como técnica de planejamento urbano, ele vem para facilitar, né, diferentes perspectivas, né, ecológicas, como, por exemplo, a dispersão de sementes, deslocamento de animais, certo? O fluxo energético, por exemplo, como numa área verde, no corredor ecológico, as ruas e casas próximas vão conseguir sentir diferenças quanto às áreas mais urbanizadas. Por exemplo, criação de microclima, um processo maior de evapotranspiração, certo? Áreas com maior, com ar mais puro. Tudo isso vai sendo percebido nas áreas que possuem maior massa e fluxo energético de áreas preservadas. E o aumento da cobertura vegetal, né, vai melhorar a saúde tanto da biodiversidade local como das pessoas que moram, né, próximas a esses parentes. Então, o design urbano, né, ele tem que considerar a estrutura que existe nas cidades, uma estrutura ecológica, e que essa estrutura ecológica ela precisa ser preservada desses impactos decorrentes desse crescimento urbano. Então, tanto quanto os corredores, os fragmentos de vegetação, né, no interior das áreas urbanas, sejam em terrenos baldios, que podem ser extremamente nocivos, né, porque geralmente os terrenos baldios são utilizados para a deposição de lixos. Então, esses corredores e os fragmentos florestais urbanos, além da importante função, né, que nós já assinalamos aqui, que é a de contribuir para a preservação da biodiversidade, eles também desempenham funções estratégicas, né, no interior das cidades. Quais são as funções estratégicas? Entre essas funções estratégicas, podemos citar algumas, como é a preservação desses mananciais de água dentro da cidade, a captação do escoamento superficial, a redução de níveis do ruído, de poeira e suspensão no ar. Esse corredor ecológico também ajuda na regulação térmica, como eu falei, né, com o aumento do fluxo energético, e também da capacidade de proporcionar condições de fazer a população, em geral, né, ter um ambiente mais saudável para se viver. Então, a biogeografia cultural, no geral, ela considera, né, tanto a intervenção do homem no processo, né, de construção do espaço geográfico, e com isso ela ajuda, né, o planejamento urbano pensar como preservar e como cumprir, né, com algumas legislações no que diz respeito à preservação da biodiversidade local. Terminamos a nossa aula 8. Esperamos você na próxima aula. Bons estudos e até mais.